Corona Einaho. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, gratidão por estar aqui em mais um programa da aldeia. Bom dia, boa noite, meu querido irmão Akai, o que fez essa música maravilhosa que eu amo de paixão. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia. E como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, dá uma fechadinha no teu olho agora, só um pouquinho, é rapidinho. Inspira devagar e profundamente. Inspire devagar e profundamente. Entra no seu melhor. Entra na sua luz. E através do coração, vamos nos contatar com a energia do segundo raio, pilar do raio dourado, do amor, sabedoria, pedindo aos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que possam derramar sobre todos nós que estamos em sintonia da aldeia, o pilar do raio dourado. E ele nos traga paz, harmonia, equilíbrio, bem-estar. E comande a nossa vida com amor e sabedoria, para que a gente possa chegar às conclusões adequadas e sagradas da nossa caminhada, do nosso bem e quem verdadeiramente somos. Seres divinos vivendo uma experiência humana. Muito bem, minha querida, meu querido, eu espero que deve ter alguns colegas, irmãos e irmãs aqui da aldeia, né? Viemos de um sábado com frio danado lá no Recanto da Dourada. Fizemos um ritual de egrégora gostoso. A gente tinha 64 xamãs, 65 por aí. Foi muito gostoso estar ali. A gente teve momentos de profunda reflexão, de profunda aprendizagem. Um aprendizado gostoso, querido e amoroso, que as correntes que trabalharam conosco, né, do povo vermelho, corrente dos nossos sagrados guardiões e guardiãs, da sacerdotisa de Avalon, do povo das estrelas, principalmente os pleiadianos, corrente dos faraós. Foi feito um trabalho de muita libertação, de um passado gostoso, muito feliz. E aquele xamã que não conseguiu ir, eu lamento por você. Você perdeu uma oportunidade, mas talvez tenhamos outra no futuro, né? Muito bem, então nós estamos aqui falando, um frio danado, hoje está um pouquinho melhor. Já nesse domingo já deu uma pequena, apesar que começou frio, de manhã por volta das 7 horas estava gelado, mas aí o sol trouxe um acolhimento e hoje também está trazendo um outro acolhimento, mesmo com alguns momentos que parece que está, no sábado a umidade era até... A umidade no recanto estava 88, depois chegou a 92. Então, um frio de 10 graus, parecia que estava 3, 4, estava bem geladinho, mas foi uma experiência gostosa que a gente tudo junto pôde viver um momento muito especial na nossa espiritualidade, na nossa cura e na misericórdia divina que está sempre amparando qualquer criatura que foi gerada no amor do grande Espírito, do Ser Divino, Deus Pai e Mãe. Muito bem. Então nós vamos hoje, temos um programa para fazer. Antes de fazer o programa, eu quero falar uma coisa importante. Dia 25, agora, março, abril, maio, junho, julho. Dia 25 de agosto, não esse domingo, outro, nós teremos mais um módulo do sagrado feminino e masculino. Esse curso tem módulos até dezembro, uma vez por mês. Cada módulo é independente do outro. Se você não veio num, não tem importância. Cada dia tem o seu aprendizado, tem a sua viagem, a sua meditação, texto de reflexão importantíssimo, porque a finalidade é equilibrar a polaridade que está em mim. Se eu sou homem, eu sou mulher. Meu lado direito é masculino, meu lado esquerdo é feminino.
O desequilíbrio dessa polaridade faz com que eu tenha dificuldade no relacionamento com o meu bem. A dificuldade que eu tenho com o papai e com a mamãe na minha infância, que está na minha criança interior, promove a dificuldade que eu tenho na minha relação com o meu bem. Então, nós tratamos todos esses assuntos. É uma oportunidade, o custo é baixíssimo, baratíssimo. E se você quiser passar um dia, um apostilado com meditações, viagens fora do astral, com as correntes, normalmente correntes psicólogos, tem mais uma ou duas, além dos psicólogos, muito bacana. A informação você encontra no site da aldeia, no site aldeiarodorada.org.br, procura lá curso sagrado feminino masculino. E também dia 31, outro dia eu falei dia 30, eu sempre me engano da data assim, dia 31 desse mês, mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Então, todos estão convidados, se quem quiser, é só entrar no site da aldeia, olhar lá, tem um e-mail, passa o e-mail, tá lá, Clínica Micael, eu recebo e-mail, respondo para você, eu sou mal criado, eu costumo responder. Muito bem, minha querida, meu querido, como é que tá a tua vida? Eu ouço muita gente falar, tá um caos. Há vários tipos de caos, né? Eu lembro daquele Agente 86, um filminho que tinha aí, né? Do Maxwell Smith, né? Uma coisa assim. Não sei se era Maxwell Smith, mas eu lembro do Maxwell Agente 86. Um filme que tinha muito divertido, porque era uma comédia. Então ele era um agente acho que do governo britânico, né? Claro, ele devia estar fazendo uma paródia a James Bond, mas não importa, né? E ele tinha um grande inimigo que era o caos com K, né? Então, o caos, provavelmente que tudo indicava poderia ser um governo russo ou de um país do leste europeu. Que pena que não passou mais, porque chegaram até a fazer filme de cinema. Eu adorava, né? Quando eles entravam no cone do silêncio, eles abaixavam aquela coisa lá e falava dentro, o cone do silêncio, é para ninguém escutar, só que quem estava fora escutava mais do que quem estava dentro, porque aquilo ampliava. Muito legal. Bom, o caos. O caos, você está dentro ou fora dele. Ontem de manhã eu escutei uma notícia, eu estava tomando café, liguei um rádio, eu costumo fazer isso, quando eu estou sozinho, quando eu estou com alguém, mas quando eu estou sozinho eu liguei o rádio e deu uma notícia que falou de acidentes de trânsito aqui em São Paulo. Aumentou, parece que é alguma coisa tipo 13%. Grande parte das confusões do trânsito, teve até o caso do Porsche, que matou motoqueiro uns dias atrás, estão ligadas a brigas, perseguições. Você me fechou, você ralou meu carro, você fez qualquer sinal com a mão, não vou fazer aqui que eu falta de educação. Você olhou feio, você torce pro Corinthians, não, você torce pro Palmeiras, você votou no Lula, não, você votou no Bolsonaro. Conflitos não resolvidos, o ego exacerbado, por isso que a gente fala de caos, e as pessoas partem para colocar para fora o seu pior. E esquece o melhor que cada um tem. Qualquer bandido tem o melhor, como qualquer santo tem o melhor. E o santo também pode ter o pior, mas o santo entendeu. O respeito à lei, o perdão, a dignidade, a consciência de um bem comum. Aquele que está numa frequência negativa devido ao conjunto dos machucados que traz da sua infância ou de vidas passadas. Uma criança maltratada na sua infância, uma criança que não teve acolhimento do adulto, provavelmente mãe e pai, às vezes outros que tomavam conta. Promove um sentimento e uma energia que o tio Jung, Carl Gustav Jung, chamava de sombra. Sombra, e a sombra fica como machucado, e esse machucado faz depois com que a gente desenvolva a partir do machucado sentimentos negativos, que pode ser de agressão à vida,
de agressão ao próximo, porque no fundo a consciência da criança interior que está no adulto, só que o adulto não lembra dessa maneira, mas está lá, quer se vingar ou quer agredir pai e mãe ou aquele que o maltratou, através de outras pessoas na vida. Eu falo nos cursos que eu tenho promovido nesses últimos 30 anos, uma coisa que às vezes no primeiro momento as pessoas não entendem. Aí depois de alguns momentos ela começa a entender quando vem a explicação. Vou falar rapidamente porque o tema do assunto não é hoje. Homens que procuram várias mulheres, mesmo tendo um compromisso ou um casamento. Esses homens que procuram várias mulheres, mesmo tendo um casamento e uma relação fixa com alguém, e que precisam de outras mulheres, têm uma história com a sua mamãe ou aquela que fez o seu papel de mamãe na vida dele, que deixou ele vulnerável porque o serviu demais. Ele se apaixonou pela mamãe e a mamãe, ou quem cuidou dele no papel de mamãe, não entregou ele a vida, que isso ocorre por volta dos 7 anos. Quando eu fecho a minha consciência, eu entro no outro padrão. E aí então não entregou. Então eu continuo, eu me apaixonei pelo corpo da mamãe. Eu agora sou adulto, posso ter a minha lindinha, minha companheira, minha esposa, a minha amante, não importa o que seja, de que maneira seja, mas eu preciso, quando eu estou inseguro, quando eu estou vivendo uma crise emocional, eu vou procurar o corpo de qualquer mulher, porque ele representa a segurança da minha mãe. Então eu procuro ter um sexo, uma relação sexual, sem comprometimento nenhum, porque eu quero aquele corpo para o quê? Me sentir seguro. E as pessoas não se dão conta. Mulher que também teve uma história com o seu papai, se apaixonou pelo seu papai, e o seu papai não soube lidar com isso, devolvendo a partir dos 7 anos a sua filhinha para a vida, para que ela venha, ao crescer, ter envolvimento na sua vida afetiva e sexual com um parceiro provavelmente masculino, pois a natureza nos fez homem e mulher, independente de variações que tem hoje. O correto do equilíbrio é viver um homem e uma mulher em parceria. As outras fases que existem de relacionamentos homens com homens ou mulheres com mulher, existe um processo de dor por trás daquilo que promove isso. Eu tenho mostrado para muitas pessoas no consultório. Essa mulher que viveu um não desligamento com o papai e continua apaixonada por ele, evidentemente vai ter uma atração fantástica, quase irresistível por homens casados. Essa é a história. Então veja, estou falando de processos emocionais como a vida está. Por acaso veio para falar isso, deve ter alguém que está precisando. Já fiz outros programas, tem outros vídeos que eu falo isso, né? O caos. O caos está na sociedade porque, como a gente tem repetido nesses últimos 3 anos, energias cósmicas estão descendo sobre o planeta, trazendo uma quantidade de luz cósmica que não é vista aos nossos olhos humanos, só os olhos espirituais da alma, e está tirando do baú, do sarcófago, das catacumbas, as histórias não resolvidas do passado. Elas vêm à tona para que eu pudesse resolvê-la. Elas vêm à tona para que eu pudesse olhar para elas. Ela vem à tona para que eu pudesse enfrentá-las e transformá-las, porque eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana e eu não tenho que estar no caos. Caos é um processo de transição. A maldade é um processo de transição. A ignorância, a culpa, o medo, a tristeza, a arrogância, a vaidade, a ira é um processo de transição de uma alma divina como todos nós, que estamos vivendo uma experiência humana. E quando a gente se prende a algum machucado
fica ligado a esse machucado e não consegue ter o entendimento, o machucado começa a agir, nos dando mau humor, nos dando desequilíbrio, nos dando desejo de vingança, de retaliação, não dando a competência de a alma assumir o comando para que eu entenda o bem. Então, como eu me sinto mal, eu quero que o outro esteja também mal. Como me fizeram sofrer na visão dessa criança interior e desse machucado, eu tenho que promover sofrimento ao outro. Nós funcionamos assim. E esse caos que está instalado agora, ele promove. Olha aqui, Brasil. Eu vou pegar só duas coisas muito fáceis de olhar. Direita e esquerda, que é representado por Bolsonaro e por Lula. Sem partido, eu sou mais do centro, então eu não estou, mas eu observo. Ali, Oriente Médio, Israel, Palestina, agora Líbano, provavelmente Irã, sei lá mais o que, o caos está lá. Venezuela, Maduro, esqueci o nome daquele que talvez tenha sido eleito, dizem que sim. Aquela Maria, qualquer coisa que eu também me perdoe, não lembro o nome, qualquer coisa não é no sentido de desrespeito, é sentido de não lembrar. Aquela Maria que eu esqueci o segundo nome dela. Acho que Maria, não é Carolina, Marcolina, sei lá, alguma coisa assim. Tá. O poder, o caos está instalado, pessoas presas. Existe atualmente 10 guerras, 10 é 1 e 0. 10 guerras no planeta que a mídia não noticia. Ela fala da Rússia, né, com aquela região lá que o russo anexou da Ucrânia, fala do Israel, já teve esses dias agora, teve 100 crianças mortas numa escola, porque talvez tivesse um terrorista lá, então eles matam 100 crianças, porque talvez tivesse um terrorista lá. É uma lógica maravilhosa na cabeça do caos deles, não na cabeça divina, né? Um dos mandamentos que foi passado pelo povo judeu, não matar. Se não me engano é o 5º mandamento, eu não lembro mais. Tá. Eu não lembro a sequência deles, mas graças a Deus eu aprendi a ter internalizado isso, talvez depois de muita história também de ter praticado em outras vidas coisas que também não são divulgáveis ou seriam deploráveis, que foi a experiência da sombra. Mas nós estamos falando do caos. Você está no caos. O caos é uma palavra que vem do grego. Na mitologia grega, teve um historiador, um sábio na Grécia chamado Exílio. Ele dizia que existia um Deus primordial. Então, veja, a Grécia antiga, antes de Jesus, nunca foi católica, não sabia a existência de Deus único, então o grego tinha o seu panteão de deuses, como também a Roma depois. Tá? Então tinha um Deus, Exílio, ele conta numa das suas narrativas, que existia um Deus primordial. Então era esse Deus primordial chamado Caos, era a mais velha forma de consciência divina. Olha que interessante. Tem por aí, você encontra essa informação, né? O caos, que vem do grego principalmente, significa abismo ou vazio. Quando você está em caos, sabe, né? É muito comum, quando você está assim, às vezes você não faz esse movimento físico horroroso que eu estou fazendo, mas dentro de você, você sente essa sensação. Como é que você sente? O ouvido tem mais uma coisa. Ele atribuiu ao próprio caos o desequilíbrio também. Porque ele tinha as duas facetas, luz e sombra. Muito interessante, né? Então, caos, a gente entende. Vamos falar um pouquinho disso aí. O que está nos dicionários. Caos é confusão geral dos elementos da matéria antes da formação do universo. Nós vamos chegar na Bíblia, né? O aparecimento dos seres,
da realidade ou da natureza e da formação do cosmos. Estado de completa desordem é o caos. Confusão de ideias é o caos. Você tem estado assim? Ou de vez em quando você entra nisso? Amontoado de coisas. Sabe aquelas pessoas que tem aquelas pessoas que são aquelas pessoas que gostam de ter coisas e não liberam as coisas? Como é que chama? Eu me fugiu o nome agora. Aquelas pessoas que vão guardando tudo. E tem um nome específico, agora me fugiu. Você lembrou? Eu falo. Você entra na casa dela, está empilhado até o teto. Né? Aquelas pessoas que vão guardando as coisas. É uma bagunça. Existe uma desorganização mental. Para de repente eu tive pessoas que tinham 80 gatos na sua casa, 35 cachorros. Ou de repente tinha um quarto da sua casa com mais de 1.500 livros, tudo amontoado. Mas não podia dar para ninguém, ninguém podia ler também. Né? Na filosofia, o caos é considerado condição, desordem que, pela tradição platônica, é anterior ao demiurgo. Que Cacildes é esse demiurgo? Demiurgo é qualquer ser que represente uma divindade. Então, demiurgo era um ser que tinha competência de fazer uma criação. Então, o caos é anterior, o demiurgo surgiu a partir do caos. De uma maneira geral, todo criador, né, tem algo extraordinário e grandioso, mesmo que seja o criador da sombra. Ele tem uma ideia, tem um conceito, e aquele que cria a luz e a paz também tem. Né? Nós poderíamos pegar, aqui exemplo da história, vamos pegar um Adolf Hitler, um grande criador, aqui usou de uma maneira. Mas vamos pegar Gandhi, que estava mais ou menos perto, um pouco antes ali, ou mais ou menos naquela época, uma diferença talvez de uns 10 anos. Gandhi criou o Estado hindu e libertou, sem dar um único tiro, pela paz. E morreu com um tiro depois, pela ignorância do caos de alguma consciência religiosa que tinha lá. Então, a geologia diz que caos é um amontoado de blocos de certas rochas, olha que interessante, que se formam como consequência da erosão. Na física, sistema sem estabilidade, dinâmico, que se altera no tempo e a cada pequena alteração de suas condições. Vamos lá pegar, você deve ter ouvido falar num livro que grande parte das pessoas leem, né? É o livro mais lido no mundo, chamado Bíblia. Na Bíblia, esse sagrado livro que tem coisas fantásticas e muita fantasia, muita alegoria, né? Porque ele foi escrito há muito tempo atrás. E foram passadas verdades, algumas verdades morais eternas e outras verdades atemporais que estavam ligadas àquele momento da humanidade. A necessidade de a gente se colocar um freio na ignorância, trazendo conceitos de moralidade e de um respeito à vida. Então, no meu ponto de vista, que pode estar errado. Tem muita coisa na Bíblia que está ultrapassada. Eu falava com uma pessoa semana passada, eu durante minha vida, que fui mais de 30 anos espírita, estudei praticamente toda a doutrina kardecista. Fiz curso de médium, depois durante mais de 15 anos, eu dei aula para a formação de médios, eu formei mais de 100 médios, mais de 1000 médios. Eu era o professor. Aí chegou o momento que eu percebi, quando eu comecei a estudar psicologia e me avancei, comecei a montar o consultório, eu falei, não é mais isso, não serve. Kardec foi genial no seu momento, quando ele trouxe lá pela década de 1860, naquele período, toda uma confirmação da existência pós-vida, da continuidade, e trouxe algumas regras que formaram uma religião chamada Espiritismo, que também diz que é filosofia e ciência, mas no fundo é religião. Poucos são aqueles que levam com filosofia e ciência. Virou uma religião. E uma religião que ficou engessada, porque não houve modernização.
Eu sou muito grato ao Espiritismo, eu falo todo tempo. Sou grato às correntes que eu estudei, que eu aprendi, que convivi, principalmente com a corrente médica do espaço. Alguns 4 ou 5 médicos com que eu trabalhei nos grupos Júlia Magalhães. Fantástico aprendizado, inesquecível, eterna gratidão. Porém, a vida continua. E eu falar para essa pessoa que o Kardec, o genial Kardec, conseguiu trazer uma mensagem dentro do seu tempo. E a partir do seu tempo que passou, outras mensagens foram chegando de outros seres, mas infelizmente uma parte, espero que seja hoje bem pequena, daqueles que são espíritas, continuam apenas apregoando Kardec, enchendo grande parte dos espíritas de culpa por causa do karma. E não há libertação. Porque se eu acho que eu sou culpado, eu não consigo me perdoar. E a doutrina espírita, infelizmente, na minha visão, que pode estar errada, porque eu sou dono apenas daquilo que eu consigo entender e enxergar. E eu posso estar enxergando errado, mas eu tenho uma experiência mais ou menos boa. Inclusive, não só de centro, 4 centros eu trabalhei, do consultório, para a quantidade de pessoas espíritas que me procuram e que vêm totalmente perdida. Não que a religião traz uma perdição, perdida emocionalmente, mas é que a religião não ajuda a orientar porque a pessoa está perdida. Ela mantém a pessoa ali. E quando ela tenta sair de uma energia que ela está vibrando por causa, às vezes, até de espíritos obsessores, de karmas familiares, ou principalmente dos seus arquivos que traz do passado, que infelizmente o Espiritismo não fala. Eu, Irineu, que trabalhei em centro espírita, afirmo isso. Quantas vezes, quando eu estava dando passe magnético de limpeza nas pessoas, eu via atrás da pessoa uma sombra que eu falava que era um espírito. E a pessoa voltava a semana seguinte, ou 15 dias ou mês, ela continuava com a sombra. A gente afastava e a sombra voltava. Quando surgiu o evento de eu fazer a faculdade e eu comecei a entrar mais fundo na psique humana e a espiritualidade sagrada, a espiritualidade nunca me abandonou, mesmo quando eu deixei de ser espírita. Eles continuam comigo e vieram outros seres também. Aí eu fui percebendo que aquela sombra que eu, durante mais de 30 anos, agi como se fosse um espírito, não era um espírito. Era um reflexo do corpo astral ou emocional de memórias de vidas passadas. E se a pessoa não trabalhar a memória de vida passada, trabalhou o sentimento às vezes de dor, de tristeza, de mágoa, de raiva, de vítima, que continua ali porque o passe afasta aquilo e aquilo volta. O passe não trabalha a consciência. O passe tem a finalidade de afastar a energia. O passe não muda a consciência. Ninguém muda, nem Deus muda a minha e a tua consciência. Deus não se dá esse trabalho porque Ele me deu o ser divino que eu sou, para que eu chegue à minha conclusão. E um sagrado, bendito passe que pode ajudar muito, não muda a consciência. Porque mudar a consciência é uma coisa, como o Espiritismo fala, de foro íntimo. É uma coisa de você olhar para você e falar, eu mereço mudar, eu devo mudar, eu estou disponível a fazer uma transformação, então eu tenho que abrir mão do velho, para que entre o novo. Se eu não abro mão do vício antigo, da maledicência, da crítica, do julgamento, da mágoa, da dor, da raiva, dos ciúmes, da inveja, seja lá o que for, até de um corintianismo exagerado ou um palmeirencismo exagerado. E aí eu pego a minha realidade atual e olho para mim e descubro que eu sou um ser divino. Então, voltando à Bíblia, lá no início, a gente vai entrando, vai vindo coisa, os amigos aí vão intuindo para falar. Na Gênesis, lá na Bíblia, capítulo 1, versículo 31, está escrito lá, eu peguei de lá e fui lá olhar. O começo é o começo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus é maravilhoso. Criou o céu e a terra. Naquela visão simplista da Bíblia, né? É como se não tivesse mais nada do céu e a terra, mas não tem importância.
tem o seu valor, porque assim foi. Só que não foi só isso, tem muito mais coisa, né? E a terra foi criada bem depois, mas deixa para lá. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Esta era de início um caos. Então, existia na terra um caos. E como uma massa amorfa, imagina uma coisa assim, toda esmigualhada assim, com o Espírito de Deus planando sobre vapores que enchiam as trevas. Então tem as trevas, a escuridão, mas o Espírito de Deus era um vapor. Está na Bíblia, você encontra isso. Ele enchia as trevas. E ficava Deus e as trevas ali. Então veja assim. Então Deus olhou para aquilo e olha que Deus fez. Que maravilhoso esse Deus, né? Olha, haja luz. E a luz apareceu. Então, haja luz, ou fiat lux, né? Faça-se luz, a luz apareceu. Deus viu então que a luz era boa, porque então a Bíblia diz que Deus estava aprendendo. Ele não estava pronto. E eu tenho esse conceito também. Deus não está pronto. Ele aprende comigo e com você que somos pedaços dele. Ele aprende com a experiência humana. Por isso que ele permitiu que a gente vivesse essa experiência. Porque ele quer experimentar a vida. Então quem experimenta a vida entende que tem coisa para aprender. Olha que coisa interessante sobre uma narrativa sobre uma consciência divina. Quem experimenta a vida tem coisa para aprender. Se não tem nada para aprender, está tudo bem. E como Deus é o movimento supremo da criação, ele não está parado como às vezes eu e você ficamos. Eu já estou com preguiça. Não quero. Não vou no meu trabalho espiritual. Não vou no meu médico hoje. Não vou na terapia. Eu não estou com vontade. Vontade de dar 3 tiros, né? Que hoje já não pode mais, né? Muito bem. Bom, então Deus viu que a luz era boa e demarcou o aparecimento da luz em relação à escuridão. Então a luz é boa, mas é necessária a escuridão. Ao tempo durante da qual a luz brilhou, chamou essa luz de dia. E quando entrava a escuridão, ele chamou de noite. Essa sequência formou o primeiro dia. Aí o progresso começou. Onde está o caos da vida? O caos está dentro, você está dentro ou fora do caos, que é o tema do programa. Eu posso estar vivendo uma profunda insegurança, que eu estou com medo de tudo. Eu estou com medo de um terremoto, eu estou com medo de um vulcão, eu estou com medo de um assalto. Eu estou com medo da quebra da economia que provavelmente vai acontecer. Eu tenho medo de um terremoto, de um tsunami. Eu tenho medo daquela coisa que muitos falam, que o mar vai invadir a terra. Eu posso ter esse medo. É justo você ter esse medo, só que não é bom. Você não está aqui para ter medo. Você está aqui na Terra nesse momento porque você escolheu viver nessa transição planetária para a tua evolução, para a cura do seu passado, o equilíbrio do seu presente e a maravilha da luz bendita que você será no teu futuro por ser uma obra de Deus, por ser feita em mais semelhança de Deus que nós estamos aprendendo a conquistar. Mas eu vou ficar no caos. Eu vou brigar com você porque você não me aceita. Eu vou exigir que você me aceite ou que você me ame. Eu vou exigir que você tenha educação, que você pense igual a mim, que o meu chefe, o meu patrão, o meu empregado haja da maneira que eu acho correto, que o meu Juventus da Moca, time de futebol, o Guarani de Campinas, ganhe do Corinthians ou do Palmeiras. Que o meu Bolsonaro, o meu Lula vençam. Que o meu Trump e uma Kamala Harris ganhem. Que o opositor de Maduro assuma o poder. Que acabe a guerra na Ucrânia com Rússia. Israel assuma um novo comando naquele país para que coloque uma bandeira de paz e de misericórdia, que não está tendo isso entre o povo judeu, o povo que inicialmente foi escolhido por Deus. Eu tenho certeza que hoje não foi mais, porque as atitudes da sombra provaram que esse povo não honra o Deus que os criou, não honra o Deus de Abraão, na minha visão. Claro que deve ter algum judeu que faz isso,
Mas esses que estão no comando fazendo isso não é de Deus. Deus não pediu para matar, não deixa matar. Deus pede perdão e misericórdia. Então, meu querido, minha querida, esse caos que está aí é o caos que eu preciso olhar em mim. Não adianta me exacerbar, colocar em cima do outro, reclamar, amaldiçoar o outro, xingar o outro, brigar com o outro. Este caos é a história da minha mudança, da minha transformação, a necessidade da minha cura. E a minha cura vai ocorrer a partir do momento que eu entro em contato com o meu coração e não com aquilo que vai da mente. E no meu coração eu permita perceber que eu sou um ser divino, criado à imagem e semelhança da criação do Pai Deus Mãe, ou Mãe Deus Pai. A partir daí eu encontro recursos fantásticos. A partir daí eu vejo possibilidades novas. A partir daí eu abro a porta do coração. E ao abrir a porta do coração, eu vou me tornar quem eu sou. Um ser evolutivo que vai atingir um dia a perfeição do próprio Pai, a partir do momento que eu permito que o amor comece a comandar a minha vida, a minha existência e todas as minhas relações. Repita, minha linda, meu lindo, como falei no início do programa, outra coisa, dá um like se você gostou do programa, ajuda a nossa história aí, para que o YouTube promova mais um pouquinho, né? Principalmente o YouTube, o nosso programa e espalhe por outros lugares, né? Dá um likezinho se você gostou. Dia 25, mais um curso, o Sagrado Feminino Masculino. As informações estão no site da aldeia. 25 de agosto, será que eu falei, doutor? 25 de agosto, mais um módulo Sagrado Feminino Masculino. É um dia só, maravilhoso. E no dia 31 de agosto, mais um ritual de cura e libertação Sagrado Aço. Agradeço a presença, quinta-feira, roda de cura, quinta-feira agora, às 8 horas da noite, o bairro de Piranga. Eu dou um beijo no teu coração e a gratidão do meu coração ao teu, pela tua presença e teu carinho, que haja uma semana de paz. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.